Rombo nas contas públicas de mais de 100 bilhões é o maior em 3 anos. Tema não muito debatido aí nos vídeos aqui no canal, aqui nos canais do YouTube. Um tema que não foi muito trazido à baila por questões de opinião aí da imprensa, mas que é de relevância para o Brasil e a economia e o momento do Brasil muito grande. É sobre isso que eu vou conversar com vocês no vídeo de hoje. Essa questão tão relevante e que não foi apresentado com tanta ênfase pela imprensa. Rombo nas contas públicas gigantesco. Então, o Brasil mostrando que está gastando mais do que arrecada, mas muito mais mesmo. É sobre isso que eu vou conversar com vocês no vídeo de hoje. Se vocês quiserem e gostarem do tema, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é para vocês não perderem nada aqui do canal, tá certo? Então, vamos lá para o vídeo sobre esse tema tão importante. Bom, pessoal, as contas públicas do governo federal apresentam um déficit de mais de 105 bilhões de reais no acumulado agora até outubro. É o pior nos últimos 3 anos, traz consequências gravíssimas, tanto para o futuro do Brasil como para o presente, né? Esse déficit mostra que o Brasil está arrecadando menos do que gasta. Isso tem como consequências gravíssimas a questão do seguinte, que cada vez mais o Brasil entra num processo de estagnação econômica. A situação econômica ela começa a transparecer para o mercado como perigosa, e isso faz com que o capital fuja do país. E ao fugir do Brasil, isso vai trazer o quê? Encarecimento do custo do dinheiro, porque o Brasil, o governo precisa mais dinheiro e ele vai buscar esse dinheiro no mercado a custos mais altos para tentar captar dinheiro, para pagar, fechar as suas contas. Isso agrava os investimentos das empresas no mercado, isso agrava a situação, né, do Brasil no termo de investimento na parte essencial e criadora de riqueza. Então, déficit nas contas públicas é um atraso muito grande. E principalmente quando você faz uma leitura, uma análise dos tipos de gastos das contas do governo e aonde estão alocados esses tipos de gasto. E aí você vai ver que esse rombo é decorrente, a maioria das despesas, pagamento com pensionistas, aposentados e pensionistas, ou seja, esse gasto não vai gerar riqueza para o país. Pagamento com servidores, folha de pagamento, ou seja, não é investimento, não vai gerar frutos de riqueza produzida no ponto de vista econômico para o país. Custo de manutenção da máquina administrativa. Então, você vê que é uma despesa que não há investimento em infraestrutura, não há investimento em inovação tecnológica, não há investimento em produção industrial, não há investimento no ponto de vista, né, de agregar valores tecnológicos ao país. É uma despesa que não gera riqueza. Então, é levar no país caminhando para o atraso. A tendência é piorar quando você compara e olha e verifica o cenário internacional. Então, quando você começa a olhar crise lá no Oriente Médio, gigantesca, que começou e não sabe o fim. Crise na Ucrânia, lá com a Rússia, que até agora não se tem no visual um fim. Essa crise, principalmente do Oriente Médio, pode arrastar os Estados Unidos para dentro da guerra e trazer consequências incalculáveis para o resto do globo. No Brasil, o que ainda está sustentando o Brasil só não está numa situação pior do que da Argentina, porque o nosso agro ainda sustenta e gera valores, gera renda. Senão a situação do Brasil caminhava para uma situação insustentável. Mas do jeito que está o quadro
é negro. Por isso que a bolsa patina, por isso que as ações que estão sendo negociadas em bolsa não prospera, não aumenta. Perspectiva de a bolsa iria a 130 mil pontos, patinou, porque o quadro econômico do Brasil é caótico. As contas públicas estão mostrando que o governo, o ministro da Economia, ele planejou, né, que o déficit das contas entrariam no azul e que o ano que vem seria zero. Só que as propostas que ele apresentou de aumento de receita, ou seja, melhoria na sua arrecadação, são através de fontes irrealizáveis. O governo não vai conseguir realizar, incrementar aquelas receitas que ele pretende arrecadar. Ou seja, elas estão no papel, mas de fato não irão ocorrer. Só que na mesma velocidade, o governo fez os gastos, está realizando as despesas. O buraco vai ficar. E isso, pode ter certeza, vai vir consequências incalculáveis para nós. Quem vai pagar o pato são nós, brasileiros, através de inflação altíssima, que deve disparar. Não há perspectiva, né, de o governo pisar no freio nos gastos. Esse rumo deve prosperar por muitos tempo. E nós vamos pagar esse pato, tenha certeza, através de inflação, até custo de vida alto, através de falta de recursos, desvalorização, encolhimento da sua renda base. Então, quanto mais tempo passa, mais a sua renda vai ficando baixa. Falta de aumento real aos trabalhadores. E isso vai trazer consequências de quê? De empobrecimento nosso aqui interno. Nós vamos perder poder de compra. O risco da política econômica, como está sendo conduzida, com esse déficit gigantesco, é de uma crise aprofundar-se a cada dia que passa. E não há nenhum aceno do governo em melhorar a saúde financeira dessas contas. É, cada dia que passa, o buraco ficando maior. Então, pessoal, eu vejo assim, eu estava lendo as matérias divulgadas nas mídias, pouquíssimas, é claro, porque as mídias, elas não trazem isso à tona e não mostram com tanta clareza, mas é gigantesca os riscos aí para o futuro nosso como brasileiro com essa situação. Então, assim, essa situação caótica, ela gera muitas consequências. Em uma delas, a insegurança dos investidores de colocar seu capital aqui. Isso faz com que o dinheiro ele saia do país. E a sair do Brasil, o país precisa de recursos. Faz com que aumente os juros para tentar trazer esse dinheiro, criar vantagens, e isso encarece o nosso custo, o custo da dívida interna do país. Outra grande consequência, né? Outra grande consequência desses desgoverno nas contas públicas e esse rombo é que isso afasta investimentos. As empresas que estão preparadas para fazer investimento na sua produção e aumentar, se debruçam sobre um plano econômico caótico desse aí, uma situação caótica nas contas públicas, há o medo, eles ficam arredios a fazer os investimentos nas suas infraestruturas, nas suas plantas industriais. E isso vai levar à estagnação econômica. E, né, a consequência principal, como eu já falei, é o aumento da inflação. Por quê? Porque para que o governo consiga mais recursos para financiar a sua máquina pública, ele vai ter que elevar juros, tanto para atrair o capital internacional como o interno, para comprar os títulos do governo. E isso vai fazer o quê? Encarecimento da cadeia produtiva, encarecimento do custo do dinheiro, encarecimento, e isso tudo gera inflação. Isso se o governo não partir para a medida de imprimir dinheiro sem lastro. Aí é o descalabro total e aí é o caos. E quando você, né, você começa a observar, né, como está comportando-se
a equipe econômica, não há nenhuma perspectiva de redução de custos, redução de despesas, e sim manutenção da despesa como está. Com a redução da arrecadação, o caos vai se aprofundando, e nós vamos entrar numa crise sem precedente na história. Então era isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje, o alerta de que a crise está aí, o rombo nas contas públicas é o maior em 3 anos, passa dos 105 bilhões e não há perspectiva de que esse rombo seja estancado, e sim é aumentado, agravado a cada dia que passa. Então fica aí o alerta para vocês que investem em bolsa, que tem seu capital, quer assegurar seu dinheiro, que tenham cuidado, porque o cenário econômico brasileiro é calamitoso. Um abraço e até o próximo vídeo.